da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, cumprimento de modo especial a vocês que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aos que nos acompanham através dos nossos variados meios de comunicação. Uma alegria tê-los aqui para podermos juntos meditar, sermos iluminados pela Palavra de Deus, para assim nos aproximarmos com o coração mais disposto da comunhão total, da nossa comunhão com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a Igreja, nessa liturgia da Palavra, nos propõe para meditarmos, partindo aqui do Evangelho, a passagem da eleição dos 12, escrita por São Mateus. E o interessante dessa passagem é que a recomendação que ele dá para os apóstolos: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não permite que os seus apóstolos, pelo menos no começo, permite que eles preguem aos pagãos, mas ao povo judeu. Por que Deus ele tem essa preferência? Deus, na sua infinita sabedoria, conhecendo como nós somos, entendendo profundamente a constituição humana, sabe que o povo pagão, que muito pouco provavelmente teve contato com a cultura, com o pensamento, a consciência judaica, não está preparado para acolher um Salvador tal como ele é. O próprio Israel, que durante anos meditou, recebeu no seu meio profetas, teve os patriarcas, já tinha a Sagrada Escritura, teve dificuldade para reconhecer Cristo como Salvador, que dirá os pagãos, que estavam fora dessa cultura messiânica, fora dessa cultura salvífica, que estava o povo judeu. O Cristo, se ele fosse para qualquer outro lugar pagão, ele poderia ser visto como um simples curandeiro, uma pessoa que simplesmente opera curas e pronto, acabou. Não, as curas que nosso Senhor opera, as libertações que Ele faz, é como se Ele estivesse dando uma prova para a nossa inteligência limitada de que Ele tem poder para fazer coisas ainda maiores. E essas coisas ainda maiores é o perdão dos pecados, a abertura da porta dos céus para nós. Israel sempre foi alvo do olhar carinhoso, do cuidado de Deus. Israel, houve um tempo em que nem povo era, ela foi constituída como povo, mas nem povo era. E quando se tornou povo, era um povo bem pequeno, frágil muitas vezes. Não é raro nós lermos no Antigo Testamento e ver que Israel às vezes partia para algumas batalhas com poucos soldados. E a vitória ela era outorgada ao próprio Deus, porque Deus era que assistia, Deus era que acompanhava Israel. Deus escolhe, ele demora anos e anos e anos, gerações e gerações, para ensinar esse povo de cabeça dura que ele é o Senhor, que ele é a causa da existência, a causa da vida daquele povo. Cristo, ele vem trazer realmente uma nova aliança, vem fazer uma aliança definitiva, ele vem expandir a mensagem do reino, a mensagem salvífica, mas ele, para ser fiel à sua palavra, para ser fiel com Israel, ele manda os apóstolos primeiro pregarem a esse povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas que são do redil do próprio Deus. Deus é o pastor de Israel. É Deus quem apacenta Israel. Só que algumas ovelhas começaram a escapar desse redil, começaram a virar as costas para ele. Ele, por ser autossuficiente, ser onipotente, Deus ele poderia muito bem ter deixado que essas ovelhas se perdessem mesmo e ter se poupado o trabalho de ir buscá-las. Ou poderia simplesmente tê-las castigado. Mas não é da sua essência, não é do seu modo de ser, não é do seu modo de agir, contrariar a sua própria palavra. Se ele que escolheu Israel, se ele que abraçou Israel, se ele amou este povo e prometeu para este povo a salvação, ele vai fazer de tudo para nos converter,
para voltar, para mudar a nossa rota. Se nós estamos indo para longe dele, ele vai fazer de tudo para nós voltarmos para ele, para que nós finalmente possamos alcançar aquilo que ele nos prometeu. E é por isso que o profeta Oséias chora, na primeira leitura, Oséias lamenta. É alguém que tem sobre si o Espírito de Deus, que fala aquilo que Deus lhe revela, que de certo modo consegue compartilhar com Deus alguns sentimentos, e ele vai dizer: Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo na medida da sua produção. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, Israel era bela, era vistosa e era justa, porque as obras de Israel eram conformes àquilo que Israel era. Israel era exuberante, os frutos que Israel produziam eram igualmente exuberantes. Mas o que aconteceu foi que a situação de Israel agora, nesse contexto, Israel estava sendo invadida pela Assíria. Os reis haviam acabado, Israel estava completamente arruinada, a invasão já era iminente, e o pessoal ainda com as costas voltadas para Deus. E Oséias vem, no seu poder profético, chamar a atenção de Israel. Olha, vocês eram uma coisa bela, vistosa, agora essa vinha secou, murchou, a terra ficou árida, ficou fraca, não tem mais altares, os seus altares agora estão cheios de mato, porque vocês não oferecem, não louvam, não honram mais aquele que é o autor de sua vitória, aquele que a elegeu. E ele faz até um apelo à conversão a Israel. Ele vai dizer: procurai para vós um campo novo, abri para vós um novo campo. É tempo de procurar o Senhor. É tempo de procurar o Senhor. Ainda naquela situação trágica, o profeta lamentando a traição de Israel, mas ainda ele introduz ainda um elemento de conversão, fruto da misericórdia do próprio Deus. Israel pode estar arruinada, mas eu não abandonei Israel. Israel tem a oportunidade de voltar a procurar a Deus. E o que significa esse tempo de procurar o Senhor? Como é que nós devemos procurar o Senhor? A gente procura o Senhor, busca o Senhor, em primeiro lugar, se desvelando para Ele, se descobrindo para Ele, se expondo a Deus. Porque procurar o Senhor aqui é uma atitude que vai na contramão da postura de Adão quando ele caiu. Adão, quando ele cai, ele se esconde. Deus chama Adão, pergunta: onde estás? E Adão não se mostra, Deus estava ali. Adão podia ter saído de onde ele estava e ter se mostrado a Deus, se mostrar, deixar de se esconder, deixar de correr, se expor verdadeiramente a Deus. Isso é o primeiro passo que a gente tem que dar para buscar o Senhor, para procurar o Senhor. E a procura pelo Senhor, a busca pelo Senhor, é algo que acontece constantemente. Não existe aquele que nessa vida busque e encontre totalmente. Porque Deus ele nos escapa, Ele é grande. Quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu busco, quanto mais eu procuro, mais necessidade de procurá-lo, mais necessidade de buscá-lo eu tenho, até que, por fim, eu o alcance. Mas nesta vida, neste tempo terreno, neste tempo em que nós respiramos, em que o nosso coração bate, este tempo é o tempo de procurar o Senhor. É o tempo de nós o buscá-lo, é tempo de nós nos mostrarmos a Ele, deixar que Ele nos encontre. Santo Agostinho ele diz isso, Santo Agostinho ele diz que quando alguém se coloca no caminho de busca por Deus, começa a procurar a Deus, Deus já o encontrou. Mas comparando a nossa pequenez com a grandeza de Deus, Ele, para nos abarcar, para nos contemplar totalmente, não tem esforço algum, mas nós não. Nós, encontrados por Deus, precisamos ainda buscá-lo, insistir,
e esperar. Esperar sempre em Deus. Esperar que Ele se mostre, esperar que Ele nos fale, esperar que Ele manifeste a sua vontade em nossa vida, esperar que Ele nos ajude, esperar que Ele nos auxilie. Essa preferência que Cristo deu aos judeus, ela foi momentânea, enquanto Ele estava aqui. No final do seu ministério, Ele vai vai operar curas em alguns pagãos, e com os seus apóstolos, sobretudo com Paulo, a pregação ela vai se estender aos gentios e vai chegar a nós. Os predestinados de hoje não é mais Israel. Cristo veio e falou primeiro a Israel. Ele já fez a parte dele. Agora, os predestinados somos todos nós. E predestinado aqui não significa que nós temos um destino determinado, do qual nós não temos a liberdade de escapar. Não. Deus, ordenador de todas as coisas, nos ordenou, sobretudo nós batizados, Ele ordena a nossa vida para que ela seja encaminhada para Ele, para a vida eterna. Isso que é destinado. Predestinado é porque esse destino, essa ordenação, tem a sua raiz, o seu motor no próprio Deus. Quem nos conduz à eternidade, quem nos conduz à vida eterna é Ele. Dizer que nós somos predestinados à vida eterna significa que nós temos um Deus que nos empurra e nos impulsiona para esse fim. Somos predestinados a Ele. Todos nós batizados agora merecemos não o mesmo carinho que Israel teve, mas um carinho muito maior. Porque nós agora, batizados, mortos e sepultados com Cristo, renascidos com Ele pelas águas do batismo, somos filhos adotivos de Deus. O carinho, o olhar que nós temos agora do nosso Senhor, nosso Criador, é o olhar de Pai. Aquele olhar que quando Deus olha para nós, Ele olha aquele que herdará dele a herança, que receberá dele a mesma glória que Ele deu a Cristo, que foi a ressurreição, a glorificação. Portanto, nós todos hoje somos as vítimas da pregação apostólica. Dizer que o reino do céu está próximo, isso agora é para todos nós. Nós agora ouvimos essa pregação e nós temos que acolhê-la. O reino do céu está próximo significa dizer, olha, Cristo está próximo. Ele não está distante, Ele já está aqui, operando as suas maravilhas e nos auxiliando, segurando em nossa mão e nos conduzindo à eternidade, nos conduzindo à felicidade, para que, crendo nessa verdade de que Ele está próximo, nós agarremos a Ele e não deixemos que Ele passe, para que nós não padeçamos do medo de São Paulo, né? Que São Paulo dizia, eu não tenho medo da graça que passa, eu tenho medo da graça que passa e eu não a vejo, eu não a seguro, eu não a agarro. Então, nós aproveitemos, meditemos, busquemos, esperemos o Deus, busquemos enxergar as suas manifestações nas nossas vidas, busquemos nos tornar sensíveis à ação dele em nosso meio, para que, ao percebê-lo, nós possamos agarrá-lo, para que, ao percebê-lo, nós possamos grudar nele e, assim, unidos a Cristo, unidos ao Senhor, nós tenhamos aí a força para caminharmos rumo ao prêmio da vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém.